compartilha também o link da gravação com todos vocês, tá? Então, é isso. Vou compartilhar minha tela e aí a gente já inicia a nossa apresentação. Perfeito, pessoal. Bom, né? Todos vocês já devem estar visualizando aqui minha tela. Então, a partir disso, né, desse momento, né, vou dar início aqui ao nosso evento. Né, primeiro, eu quero agradecer a presença de todos. Né, alguns acredito que já me conhecem aí, né, mas né, tem bastante gente que não me conhece ainda. Então, né, para me apresentar antes da gente começar, né, meu nome é Thiago Sanches, sou especialista em CX aqui na Infocus. Né, tenho mais de 10 anos em experiência na parte de atendimento ao cliente, suporte técnico e também né, na plataforma da Zendesk. Esse daqui, né, esse QR Code é do meu contato, né, então se você quiser aí, né, me adicionar, né, ter o meu contato, é só dar uma lida aí nesse meu QR Code que você vai ter meus contatos aí com vocês. Tá? Um pouco da Infocus, né? Então acho que também é interessante, né, explicar para vocês brevemente quem que é Infocus, né? Infocus CX é uma consultoria de tecnologia especializada em experiência do cliente, onde a gente é parceiro advanced da Zendesk, né? Zendesk, que é uma empresa multinacional que possui hoje a melhor solução de atendimento ao cliente do mercado. Né? Então, somos parceiros oficiais homologados pela Zendesk e, através dessa solução, é que a gente ajuda os nossos clientes no processo de otimizar, automatizar todo o trabalho operacional das equipes que, de alguma forma, se relaciona com o cliente. Né? Tudo isso através da tecnologia, né? Que a gente sabe que hoje é muito importante quando a gente está falando ali de gerar boas experiências para os nossos clientes. Tá? Com isso, né, entramos no tema do nosso webinar, né? Hoje a gente vai falar muito, pessoal, sobre boas práticas para configurar um chatbot de WhatsApp na Zendesk, né? Esse termo de chatbot, inteligência artificial, que vem sendo, né, muito falado aí, né, ultimamente, né? Praticamente, né, em todas as manchetes ali, a gente ouve falar de inteligência artificial criando comercial, criando imagens, criando logotipos, até criando ali um TCC, né, para pessoas, né? Então, um assunto que vem sendo muito falado ali em caso de bot, de inteligência artificial, a gente resolveu trazer um pouco da nossa experiência aqui no mundo, no ramo de atendimento e mostrar como que essa tecnologia de bot também pode ser útil na parte do atendimento ao cliente. Como que eu consigo fazer, né, com que esse recurso tecnológico também, né, possa desenvolver ali um lado interessante na hora de eu atender esse meu cliente. Tá? E quando a gente fala, né, de um chatbot numa situação de atendimento, né, ao cliente, uma das coisas que a gente coloca como primeiro lugar ali, num caso de bot, é muito importante vocês saberem que este chatbot, né, provavelmente vai ser o primeiro ponto de contato do seu cliente com a sua empresa. Tá? E o que isso significa, Thiago? Isso significa que a gente precisa, né, causar sempre uma primeira boa impressão. A partir do momento que esse meu bot, que eu vou utilizar um bot, um chatbot, para ter, né, esse relacionamento com o meu cliente, né, sabendo que ele vai ser o primeiro ponto de contato, causar uma primeira boa impressão é um pontapé inicial. Tá? Sabendo que esse chatbot vai poder responder coisas, né, dar respostas instantâneas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? Então, isso daí, em primeiro lugar, é muito importante a gente ter conosco. Né? Em outro ponto, a gente também tem que saber que esse chatbot vai acabar sendo uma extensão da nossa empresa, né? E quando a gente fala de ser uma extensão da nossa empresa, né, a gente começa a trabalhar na questão de tom, né, de personalidade,
né, de gerar experiências, né, consistentes e memoráveis, tá? Até porque, né, isso, né, com isso você pode até criar uma persona, como muitas empresas, né, faz dentro de uma tecnologia como essa, justamente pelo fato dela ser uma extensão da sua marca. Tá? Mas muitos devem estar se perguntando, putz, Thiago, realmente é muito importante, né? Eu tenho essa vontade, ou eu já possuo isso daqui dentro da minha empresa, né? Só que para criar tudo isso, né, deve ser muito difícil, tenho que ter uma ferramenta, né? Tenho que ter um desenvolvedor para trabalhar comigo, tenho que ter uma ferramenta que eu vou precisar de uma consultoria para poder fazer, né, certas, né, configurações, e é nisso que a gente vai trabalhar hoje aqui com vocês. É mostrar como que a Zendesk, né, uma plataforma de CRM de atendimento, que possui recursos de chatbot que você pode aplicar no WhatsApp para que você tenha, assim, né, essas experiências consistentes e memoráveis junto do seu cliente, tá? E com isso, né, compartilhe um pouco da agenda com vocês, né? Então, para que ninguém fique na expectativa do que iremos falar, né? Com certeza vai chegar no momento ali que a gente vai colocar a mão na massa para vocês entenderem o que dentro das Zendesk a gente consegue fazer. Só que antes a gente precisa o quê, né? Falar, né? Compartilhar um pouco da nossa experiência em relação a montar um fluxo de bot, né, no WhatsApp. Tá? Então, a primeira parte aqui, a gente começa com dicas para você criar uma estratégia de atendimento ao cliente através de um chatbot. Depois, a gente passa por premissas para que você consiga configurar um chatbot de WhatsApp na plataforma da Zendesk, né? Depois a gente põe a mão na massa, vamos configurar juntos um bot ali, né, com base nas dicas que a gente, né, vai compartilhar com vocês e recursos prontos que a Zendesk já vai te oferecer. E no final, né, a gente vai dar um brinde ali, sortear um brinde exclusivo, né, para quem estiver aqui conosco até o final, tá? Então, começando com a parte de dicas, né, ou antes mesmo da gente falar de dicas, né, trago aqui, né, uma parte de dados, né, um relatório, né, onde a Zendesk lança todo ano, né? Inclusive esse foi um dado de 2022, mas que se repetiu em 2023, falando um pouquinho de tendências de comportamento dos consumidores, né? Trazendo um pouco desses dados voltados para chatbot, né? Então a gente sabe que os chatbots são capazes de fazer ali uma triagem, automatizar processos manuais que hoje são muito custosos, né, para ser desenvolvido por um humano, e que o bot faz isso muito facilmente, tá? Porém, isso faz com que cada vez mais os consumidores geram grandes expectativas quando ele vai falar ali com uma tecnologia dessa. Tá? E o que é importante da gente saber quando vai criar ali, né, uma estratégia para desenvolver um chatbot? Já que os nossos que os clientes, né, eles estão cada vez mais gerando expectativas maiores quando se relaciona com um bot, tá? É muito importante, né, da gente também tomar cuidados e não cair em armadilhas onde a gente, por exemplo, vai evitar com que esse cliente fale com um agente de atendimento, né? Ou seja, eu vou criar uma estratégia de bot e vou fazer com que, né, o meu bot resolva tudo para ele, né? Isso pode se tornar uma armadilha e você cair ali num caso bem, né, onde você vai transformar o seu chatbot em chatobot, né, que a gente acaba aqui usando esse termo. Então tem coisas ali como, às vezes você tentar colocar casos que geram um alto atrito ou uma alta criticidade para o seu bot resolver, né, é algo que a gente sabe que não vai funcionar muito bem. Tá? E os dados mostram isso também. Então, quando a gente vai falar de criar uma estratégia para desenvolver uma persona ali, desenvolver um autoatendimento, né? É muito importante vocês terem isso daí em mente, porque 73% dos clientes, eles entendem que um chatbot, ainda mais atualmente, vem para resolver a vida dele, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter.
né? E 67% das pessoas, né, não querem ficar repetindo coisas. Sabe que o bot vai fazer com que ele evite ficar repetindo coisas. Tá? Por outro lado, né, 51% das pessoas eles ficam frustrados quando eles vão falar ali, né, com uma marca, é atendido por um bot e esse bot não dá a opção de falar com a gente de atendimento. Né? Ou até mesmo 50% fala, putz, né, quando eu vou para o humano, tenho que repetir tudo de novo. Tá? Então isso daqui, né, esses dados mostram muito como que a gente já começa a balizar ali e criar uma trilha de sucesso para que a gente consiga montar um chatbot profissional, né, num canal de mensagem como o WhatsApp. Tá? E qual que é o primeiro passo quando a gente fala de iniciar, né? Qual que é o pontapé inicial, Thiago? Já que eu sei que o bot ele vai ser provavelmente o primeiro ponto de contato, ele vai ser uma extensão da minha marca, vou ter que dar um tom ali, né, uma personalidade para ele, né, para gerar uma experiência e causar uma boa primeira impressão, tá? A gente usa aqui, né, quando a gente vai trabalhar, né, num projeto de bot com os nossos clientes, né, a gente usa alguns passos que normalmente funciona super bem, tá? E aqui eu vou compartilhar com vocês. Esse primeiro passo, né, é qual? Pô, vamos pegar ali já os 10 primeiros motivos, ou top 5, ou top 3 motivos de contato do seu cliente com a equipe de atendimento. Então vamos mapear esses problemas, né, que os clientes vêm falar com a equipe de atendimento, classificar em top 3, top 5 ou top 10. Vamos criar uma lista desses caras aqui, né, e já separar para a gente ir para o passo 2. Tá? Uma vez que eu identifiquei esses top, eu vou para o passo 2. O que é o passo 2? Pô, vamos pegar desses caras quais que eu não consigo, de fato, né, fazer com que o bot atenda, né, 100% automatizado. Né? Então, esses caras que eu já sei que, putz, é de alta criticidade, né, ou de alto atrito ali, né, vamos separar que esses daí vão ter que ser atendidos por humano. Porque a minha intenção é gerar boa experiência para o meu cliente. Não é gerar um chatbot. Então, eu já sei desses top, quais que eu não realmente eu não vou conseguir, né, criar um autoatendimento ali ou uma automatização 100%. Dos que sobraram, aí eu vou trabalhar em 2 itens, em 2 listas. Aqueles que eu consigo 100%, né, chegar e falar, putz, esse daqui 100% eu consigo automatizar, ou aquele que eu posso fazer de forma híbrida, né? Pô, vou tentar, né, resolver aqui e dar a opção de transbordar também, né? Então a gente vai trabalhando nessa segunda listinha, tá? Tendo essa separação, aí o terceiro passo é pegar dos casos que a gente viu que dá para automatizar, vamos trabalhar naqueles que a gente já tem 100% de certeza que se eu colocar no meu bot, eu consigo inclusive atender melhor do que quando cai para um agente de atendimento. A gente sabe aqueles casos comuns, né, que chega ali para a nossa equipe que pode, né, não tem um padrão de resposta, ou até mesmo que tem aquele tempo para responder. E é algo que eu mapeei ali na minha lista, que se eu coloco um padrão, um tom bacana, e dou ali rapidinho essa resposta, cara, eu já sei que esses daqui eu vou atender, o meu bot vai atender até melhor do que um humano. Putz, esse daqui é a primeira coisa que a gente vai ter que atuar. Tá? Então a gente já fez essa separação do que eu consigo automatizar e eu sei que já vai fazer melhor do que se eu direcionasse para um agente de atendimento. Depois desses caras, né, a gente começa a olhar para alguma questão que também pode trazer um benefício comercial para vocês. Né? Putz, mas como assim, Thiago? Um caso onde eu consigo fazer uma automação, uma automatização e ainda trabalhar com benefício comercial? Exato. Né? Pode ser que sim, dentro daqueles casos ali que o seu cliente normalmente pergunta muito ou que chega até vocês, pode ser que tenha um caso ali que você consegue ainda assim colocar um benefício comercial. Tá? Um exemplo, tá? Vou trazer um exemplo aqui. Né? Vocês trabalham aí com amostra grátis.
né? Pode ser que uma das empresas aqui tenha o recurso de amostra grátis. E os clientes, sabendo disso, eles vão lá perguntar: eu queria amostra grátis, quais produtos tem na amostra grátis? Mas nem sempre você tem amostra grátis, né? Então, o que pode ser feito? Pô, cai no meu atendimento, para o meu atendimento falar que não tem amostra grátis. E se eu trabalho isso num bot de uma forma onde eu dou uma resposta, né? Que eu vou dar uma resposta que a gente não tem amostra grátis, mas que eu posso já linkar isso a um cupom de desconto, por exemplo. Putz, Thiago, né? Infelizmente eu não tô com amostra grátis agora, mas ó, para não deixar você sem esse produto, né? Essa vontade que você tem de usar um pouco do nosso produto, cara, conseguir um cupom de 25% de desconto, que se você usar aqui, ó, já pode ficar com esse produto aí para você, tá? Então, separamos um caso que eu evito sobrecarga no meu atendimento, consigo inclusive aumentar, né, linkar um benefício comercial, tá? E o restante, né, daquela lista do que eu consigo automatizar, e eu vou trabalhando, né, não, em paralelo ali, em orientação do seu cliente, intenções que a gente vai mostrar como recurso da ferramenta, tá? Bom, essas são as dicas, pessoal, que a gente normalmente, quando entra num projeto de chatbot, a gente sempre vai olhar, né, seguir esses passos, que essa é a trilha do sucesso ali para a gente conseguir ter um bot profissional. Então, por outro lado, o que a gente precisa? Pô, precisamos da ferramenta, né? Precisamos da plataforma para fazer toda essa configuração. Tá? E aqui eu vou trazer um pouquinho dessas premissas, né? O que eu preciso, Thiago, para construir, né, um bot ali, né, considerando tudo isso que você compartilhou de ideias, né, de dicas, né, e informações, o que a gente precisa para poder iniciar essa configuração. Neste caso, como a gente vai utilizar a plataforma da Zendesk, né, a gente está falando de algum dos planos suite para atendimento da plataforma da Zendesk e ter um WhatsApp habilitado dentro da plataforma. Tá? Com esses recursos, com esses dois itens aqui, a gente já vai conseguir seguir, né, e eu conseguir mostrar para vocês de como que é fácil a gente criar grandes experiências conversacionais dentro da plataforma da Zendesk, né, com recursos prontos, né, que vai nos ajudar a atender todas essas questões, boas práticas, né, que a gente acabou de compartilhar com vocês. Tá? Então agora chega de falar e vamos com a mão na massa, né? Porque esse é o intuito da gente trabalhar aqui com esses recursos prontos, mostrar para vocês qual que vai ser o resultado final, tá? Então, para começar, eu vou vir, né, na minha instância de demonstração. Então, dentro da minha instância de demonstração, vou compartilhar com vocês, tá? Essa daqui, né, eu já estou com ela configurada, com o meu WhatsApp habilitado, né, até para a gente poder avançar dentro das configurações de bot. Então, vou mostrar aqui para vocês, né, se você vier aqui, né, então só para trazer, né, nesses 4 quadradinhos, central de administração, que é a parte onde a gente vai configurar de fato, né, o bot, e em canais a gente já consegue visualizar que eu tenho aqui um WhatsApp já conectado e ativo, tá? A partir desse momento, aí eu vou conseguir fazer o quê? Configurar dentro da opção de bot todo o meu fluxo, tá? Então vamos lá, pessoal. Vou vir aqui na parte de canais, bots, e vou mostrar para vocês, né, do zero a construção de um, utilizando essas boas práticas que a gente acabou de compartilhar. Dentro de bots, a gente pode ter um bot ali com respostas automáticas de casos de e-mail ou que vem para formulário, que não é o caso aqui desse nosso, né, evento, e a gente vai focar na parte de mensagens. Tá? Então eu clico aqui em gerenciar bots e ele vai me abrir a lista de bots que eu já tenho configurado dentro da minha plataforma. Tá? Dentro da Zendesk, a gente pode ter N bots. Tá? E aqui eu vou começar um do zero para vocês, tá? E esse bot que eu vou começar, ele vai ser totalmente vinculado ao WhatsApp,
Perfeito? Então, para eu criar um novo bot, já que esses daqui não vou mexer, eu vou criar um novo aqui, nesta opção, e a partir desse momento eu dou um nome para esse meu bot. Então, eu vou colocar aqui ó, o nome do bot webinar, né, WhatsApp. Como na minha instância eu possuo duas marcas, tá? Então eu vou selecionar qual a marca que eu vou trabalhar com esse bot. No meu caso aqui, eu vou trabalhar com essa marca, que é a marca que eu deixei configurada para o nosso webinar. Feito isso, crio o bot. Uma vez que eu criei, a Zendesk ela já vai te trazer alguns exemplos de respostas, né? Respostas que eu gosto de chamar de intenção, né? Intenção porque a partir de uma intenção ali que você deixa configurada, o seu cliente, durante o fluxo de conversa, pode acessar uma dessas intenções para que você possa orientá-lo sobre algo que ele está perguntando, algo que ele deseja falar com você, tá? Então é assim que a gente vai acionar uma intenção, tá? Então dentro dessa aba respostas ele já vai trazer 3 exemplos, tá? E outra aba que ele traz aqui é de respostas padrão, que eu vou falar mais adiante, tá? Como eu não vou querer seguir exemplo nenhum, até para ficar mais livre e ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou vir aqui e vou apagar. Não vou querer nada de intenção nenhuma aqui não, porque isso só vai atrapalhar a visualização de todos, tá? Então, uma vez que eu cheguei aqui, criei um bot, pô, qual que é aquele primeiro conceito que a gente falou? Esse meu bot, né, ele precisa causar uma boa impressão ali para o meu cliente, né? Então, né, a partir disso que eu vou começar a construir. Já fiz aquela liçãozinha de casa, de separar, saber o que eu consigo de cara já trabalhar numa resposta ali que vai ser melhor do que meu agente. Então, preciso começar a criar as minhas intenções. Dentro da Zendesk, como que eu gosto de trabalhar e que funciona super da hora, né? Eu crio intenções, né? Mas eu vou deixar sempre uma principal, que é aquela para causar uma primeira boa impressão. E nessa intenção principal, né, o que é legal a gente já aproveitar? Pô, a gente falar um pouco da empresa, né? Falar um pouco ali para o seu cliente, né, um pouco do seu negócio e engajar esse cara, né, para fazer essa interação. Dentro desse fluxo principal, eu já trago ali aqueles casos que são mais frequentes, aquelas perguntas mais frequentes que eu já mapeei, eu já vou trazer aqui, porque eu já tiro carga da minha equipe de atendimento. E casos que eu também consigo antecipar ali os problemas, né, antecipar a resposta dos principais problemas, né, de alguma forma eu também já deixo isso tudo dentro de um fluxo principal. A partir disso, depois a gente vai trabalhando em outras intenções, tá? Então, como eu compartilhei com vocês, gosto de ter um fluxo principal para esse primeiro contato do meu cliente com o meu bot, eu venho criar uma resposta. Cliquei em criar uma resposta, essa daqui vai ser o quê? Meu fluxo principal. Tá? Qual que é a segunda etapa? A segunda etapa é ele falar, ele vai pedir para você frases para ele ficar treinando. Ele fala, ó, tá, beleza, para eu chegar aqui, para o seu cliente chegar aqui, o que ele tem que digitar? Tá? E aí eu vou dar um avançar, para a gente poder já dentro do workflow aqui, dentro do fluxograma, eu cadastrar as minhas frases, né? Então, para ele chegar dentro do fluxo principal, o que eu normalmente coloco, tá? Eu coloco aqui, né, as frases: oi, né, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso são as saudações, né? Quando alguém entra em contato, normalmente eu já deixo mapeando para que a inteligência artificial vai, né, criando ali esse treinamento de sinônimos, de frases relacionadas para fazer com que ele chegue aqui. Porém,
como esse meu fluxo, né, ele também vai servir para algum ponto do meu contato ali, né, na navegação do meu cliente, que eu quero fazer com que ele possa voltar para esse início, eu também vou usar frases de recomeçar, né, recomeçar, frases como voltar, voltar, frases como início, tá? São frases que eu também quero fazer com que chegue aqui no meu fluxo principal. Com dessa forma, eu já comecei a colocar palavras dentro de intenção, para chamar essa intenção. A partir do momento que eu tenho, né, essa, né, estrutura montada, aí eu começo a trabalhar nos componentes que vai compor aquele meu bot, né? Aquele meu bot que vai ter um tom bacana, que vai querer causar aquelas experiências memoráveis, tá? Eu já tenho aqui um bot que eu vou usar, né, como referência para mim ficar só colocando os textos, tá? Para iniciar, uma vez que o meu cliente cai aqui, a gente tem que falar um pouquinho com ele, né? Vamos saudar ele, já vamos deixar ele descobrir um pouco do nosso negócio também. E quais componentes, né? Quando eu clico aqui em etapa, ele já vai abrir aqui os componentes que eu posso utilizar. Esses componentes aqui, né? Eu vou acabar passando pela maioria, tá? E o primeiro componente que eu vou utilizar é o de enviar mensagem, tá? E o que esse enviar mensagem vai fazer? Ele vai exibir uma mensagem para o meu cliente, tá? E aqui eu já tenho um textinho que eu vou utilizar para otimizar o meu tempo, né? Copiei, colei. Isso por ser colocado dentro do WhatsApp, eu posso usar aquelas referências de negrito, colocando asterisco aqui, né, entre uma palavra que eu quero que fique negrito, e a partir desse momento que eu falei um pouquinho do meu negócio, que eu, né, saudei esse meu cliente, eu já quero dar opções para ele, né? Aquelas opções mais comuns que eu sei que ele vai conseguir resolver e que normalmente eles buscam muito, tá? E por isso eu venho para uma próxima etapa aqui, né, no maisinho, para adicionar um próximo componente. E esse próximo componente, ele vai ser qual? Ele vai ser o de opções. Por quê? Eu já quero dar botões ali para o meu cliente. Quero fazer aquela triagem, né? Mas não ficar limitado àquilo, né? Eu vou trabalhar também com uma ideia dele perguntar mais sobre, né? Ou fazer uma pergunta para o bot que eu consigo trabalhar numa intenção orientando ele, tá? E aqui é exatamente dessa forma que eu vou fazer. Eu vou criar um componente de opções, coloco aqui o meu texto, né? Então, abaixo deixo algumas opções que são comuns de nossos clientes buscarem, poderá te auxiliar. Mas, porém, se você preferir, pode digitar algo aí que eu tento buscar do meu lado para poder, né, responder você, tá? E aqui embaixo eu vou colocar as opções. Posso colocar até 10 opções, mas nesse meu exemplo eu vou colocar apenas 3. Né? Uma que é normalmente, né, os clientes entram em contato para mim para falar onde comprar. A outra é recuperar senha. E a outra é quero revender seus produtos. Tá? Quero revender seus produtos. Todos esses casos foram casos que aquele lá que eu mapeei, que eu falei, putz, esse já é a primeira que tem que atuar. Fluxo principal, causar boa impressão, né? Mas não também limitando outras questões, que aí a gente vai trabalhando ao longo dessa dinâmica, tá? Em cada opção que eu dei aqui para o meu bot, né, que eu configurei no meu bot, eu vou adicionar a etapa, né? Ou seja, o meu cliente vai receber essas 3 opções, né? Dentro de cada opção, eu posso trabalhar com componentes. Neste caso aqui, onde comprar, é uma coisa que normalmente os meus clientes vêm falar comigo, vêm buscar onde que ele pode comprar os meus produtos. E eu
Ixi. Agora retornou, Thiago. Puxa, desculpa, pessoal. Acho que deu uma falha aqui na minha conexão. Vocês estão me escutando? Agora sim. Boa, desculpa. Até onde vocês conseguiram me ouvir? Você ia começar a preencher o conteúdo do onde comprar. Você estava explicando sobre o onde comprar. Beleza. Até que foi rápido, então. Bom, então assim, eu estava falando do onde comprar, né, no sentido de, pô, essa é uma opção onde eu já tenho as minhas lojas, já tenho uma loja online, mas eu tenho bonitinho isso, né, ou num link, ou até mesmo na base de conhecimento, na central de ajuda da Zendesk. A Zendesk, ela oferece uma central de ajuda onde você consegue colocar conteúdos, né, para essa experiência positiva do seu cliente. Se ele chegar ali, ele ter informações que vai realmente auxiliá-lo. Tá? E dentro disso, você consegue linkar os dois recursos. Eu não vou explorar muito essa parte da central de ajuda, né, até pelo fato do tempo que a gente tem, não vou conseguir explorar, mas aqui eu vou trazer esta ideia, tá? Eu poderia simplesmente mandar uma mensagem também? Poderia, mas aqui eu vou mostrar o quão interessante é a gente trabalhar com esse recurso de exibir um artigo que eu tenho na minha base de conhecimento, tá? Então, este componente, ele vai carregar o quê? Ele vai carregar um artigo. E dentro desse artigo, né, que eu já tenho configurado, eu coloco um texto, venho, escolho o artigo que já está listando ali todas as opções. Vamos lá, comprar. Então, eu já tenho todas as minhas lojas listadas aqui. E é isso que eu vou exibir para o meu cliente. Tá? E no final, né, depois que eu exibir isso, aí qual componente que eu posso utilizar? Posso utilizar o componente e perguntar se foi resolvido. Tá? Esse componente, ele vai me dar exatamente, né, vai dar exatamente essa pergunta, vai fazer exatamente essa pergunta para o cliente. Isso que eu compartilhei aqui com você, né? Conseguiu atender a sua expectativa? Atendi a sua necessidade? Tá? E aqui a gente pode também mudar essa frase, tanto do que você traz aqui. Então, aqui não vai ser o artigo foi útil, não, vai ser conseguir te ajudar. O botão posso trocar também, além de trocar, né? Caso ele clique fui resolvido, foi resolvido sim, altero dou uma mensagem, não dou outra mensagem, tá? Nesse sentido, né? Como a gente está trabalhando aqui, né, com duas opções, onde vai ser a etapa final do meu bot, né? Ou seja, o último nível ali daquele, né, fluxo que ele seguiu. O que é interessante da gente trabalhar com, né, frases que vai fazer o cliente acionar. Deixa eu ver aqui, pessoal. Estou aqui ainda, né? Vai fazer o meu cliente acionar alguma intenção, tá? E nesse caso, uma coisa que é bem legal quando a gente fala de tom tal, é trabalhar com imagem. Imagem, bot feliz, por exemplo. Tá? Pô, quero colocar um bot feliz, né, como uma intenção. Posso vir aqui e trabalhar nesse bot feliz aqui. Ó. Essa imagenzinha aqui vai ser bem legal. Eu trabalho com imagem, link da imagem. Venho aqui, coloco o link da imagem. Essa imagem aqui não é uma imagem, esse link. Deixa eu pegar um outro. Deixa eu ver se esse é um link de imagem. Ou também não é um link de imagem. Acho que esse daqui deve ser um link de imagem. Espero que sim. Beleza, esse é um link de imagem. Eu coloco um link de imagem. Tá? Então, por mais que esse meu cliente veio aqui, chegou, clicou em resolvido, eu consigo trabalhar com imagem e trabalhar com opções que vai estimular uma orientação ou uma intenção. Tá? E a mesma coisa eu posso fazer ali no não, né? Mas aqui é bot triste. Então,
vai ser um bot triste, que eu vou utilizar uma imagem de bot triste para dar aquela personalizada na minha jornada ou na minha comunicação com o cliente. Vamos pegar. Difícil achar um link que acerta aqui. Se não der certo, não. Bom, ficou sem imagem esse daqui, porque não tenho nenhum link fácil ali no Google. Mas, enfim, você viu que dá para a gente trabalhar com uma imagem e também trazer exatamente esse tom para dentro da sua comunicação ou do seu autoatendimento. Vou para a próxima etapa. Pô, Thiago, a próxima etapa eu tenho bem parecido com essa. Eu também já tenho um artigo na minha base de conhecimento que vai responder ali meu cliente. Então vamos fazer o seguinte, clicar com o botão direito aqui, copiar esta e as seguintes etapas, venho aqui, botão direito, colo todas essas etapas. Pronto. Ele já replicou e aqui eu só vou fazer o quê? Pô, vou mudar o texto, porque o texto aqui da primeira parte, ele é diferente. Tá? Então, eu vou mudar este texto e eu vou mudar o artigo também. O resto vai ser igual. Então, quando eu digitar aqui, vamos localizar o meu artigo, recuperar senha, troquei o resto. É a mesma coisa. Então, otimizei meu tempo na hora de construir também um fluxo bem parecido. Tá? Esta opção, ela já não é resolvida, né, através de um artigo, ou através de uma mensagem. Né? Aqui, eu já mapeei que, neste caso, é muito mais fácil, né, ou eu direcionar isso para um agente de atendimento, vai gerar muito mais, uma experiência bem melhor do meu cliente se eu tentar fazer com que o bot ali faça a resolução. Tá? Então, diante disso, né, eu vou usar outros componentes. E um dos componentes, a partir do momento que eu sei que eu vou ter que transferir isso para um agente, um dos componentes que eu tenho aqui é essa transferência. Só que antes de transferir, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro setar a expectativa desse meu cliente. Por quê? Por mais que o bot vai estar lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu tenho um horário de operação da minha equipe aqui que atende essas pessoas que querem revender os nossos produtos. Então, dentro da ferramenta, eu já vou colocar uma condição de horário de atendimento. Então, dentro deste horário, né, eu faço uma validação. Eu já tenho o horário configurado aqui, o meu horário de atendimento, e o próprio sistema ele vai trazer aqui. Quando aberto, o que você quer fazer? Quando fechado, o que você quer fazer? Tá? Nesse sentido, eu já vou fazer o seguinte. Quando aberto, eu quero já transferir isso para a minha equipe de atendimento. Se tem aberto, né, ou seja, se eu estou dentro do horário do expediente, aí sim eu uso a transferência, tá, para o meu atendimento. Então, quando faz esse componente, o que vai acontecer? Isso vai cair diretamente lá para o operador, para o painel do operador que atende o cliente dentro da interface da Zendesk. E dentro dessa transferência, eu também consigo trabalhar com tags, que vai fazer com que eu acione algum tipo de regra de negócio. Essa tag, posso cair diretamente para uma regra de encaminhamento, para uma fila, né, de atendimento, enfim. Tá? E quando fechado, o que eu vou fazer? Quando fechado, eu vou fazer diferente. Eu vou dar uma mensagem antes, que eu quero colocar uma imagem aqui, né? Então, eu vou trabalhar com uma imagem que eu estou fora do atendimento, então, por isso que eu vou trabalhar, né, com a mensagem antes. Né? Então, poderia colocar aqui, não vou fazer mais essa tentativa, porque foi frustrada a minha tentativa de pegar uma URL ali fácil no Google, de imagem, mas eu poderia colocar uma imagem e depois eu fazer a transferência. Tá? E nesse caso, por eu estar fora do horário de atendimento, né, eu teria algumas formas de trabalhar. Eu poderia simplesmente, né,
falar para o cliente se ele quer deixar ou não registrada a solicitação, né? E se ele quer deixar registrado, aí sim eu transfiro e falo para ele deixar alguns detalhes que eu entrarei em contato posteriormente, né? Inclusive através da Zendesk, agora a gente consegue ou fazer o contato via e-mail, né? Se você pede um e-mail, ou até mesmo, né, fazer um contato ativo no WhatsApp desse cliente, né? Ou você poderia falar, pô, se ele não quer, né, deixar registrado e vai voltar quando tem expediente, você encerra a conversa dando a mensagem lá, clique em voltar, né, para voltar para o início do bot. Tá? Então, dessa forma, pessoal, a gente construiu já aquele nosso primeiro fluxo. Né? O primeiro fluxo que no final aqui, né? Esse daqui eu nem falei para você. Nos casos que ele não conseguiu atender, o que eu posso fazer, né? E o que a gente vai fazer no caso? Pô, eu tenho que, né, deixar a opção dele falar com uma equipe de atendimento. Então, se eu tentei dar uma resposta ali, né, de acordo com a pergunta, de acordo com uma opção, ele viu e não é aquilo, pô, eu já deixo aqui uma intenção para orientar esse meu cliente que eu consigo ajudar ele de outra forma. Tá? Ou seja, se ele digitar conversar, eu direciono ele para o agente de atendimento. Ou ele pode fazer uma nova pergunta e a inteligência artificial tentar encontrar uma resposta e apresentar para ele também. Tá? Mas esse seria o nosso fluxo principal. Dentro desse fluxo principal, uma vez que eu terminei, né, criei essa primeira impressão, eu concluí aqui. Tá? A partir disso, aí eu começo a trabalhar nas outras intenções. Por quê? Eu vou orientando o meu cliente e crio uma intenção para atendê-lo. Tá? Lembra daquele que eu acabei de criar ali, que se não resolver, né? Se não resolver, ele pode digitar conversar, que eu vou direcionar ele para uma equipe de atendimento. Isso se torna uma intenção dentro do meu fluxo. Então, conversar com a agente de atendimento. Essa é a minha intenção, que vai fazer acionar ela. Se digitar conversar, né, ou outros termos que você pode colocar também, e a partir desse momento, o que ela vai fazer? Essa daqui vai ser igualzinha àquela parte de revenda, né? Onde eu vou direcionar, só que antes validando o horário de atendimento. Eu poderia começar do zero, mas aqui eu resolvi copiar com o botão direito. Opa! Venho aqui, colar e pronto. Já tenho também o fluxo de atendimento aqui. Putz, só que aqui era revenda, né? Então eu tenho que mudar a mensagem, né? Então aqui aguarde enquanto transfiro você, e a tagzinha também, né? A tagzinha é atendimento, que eu tenho uma outra regra de negócio, tá? A parte de fechado, é a mesma, vou manter a mesma, tá? Podendo aqui ter a tag também atendimento, que eu vou colocar dentro dessa intenção. Tá? Tiago, eu tenho uma outra questão que o meu cliente normalmente pergunta, pode perguntar, peguei aqui com o meu atendimento, poderia criar uma intenção específica para este caso, né? E não deixar no fluxo principal? Exatamente. Tá? Aí a gente começa a trabalhar, né, com essa orientação. Então as intenções elas vão servir justamente para dar esse dinamismo na conversação. Tá? Eu tenho um caso aqui que o cliente fica perguntando como que ele descobre o PIN da impressora dele. Eu posso criar uma intenção de, né, que é o PIN. Se o cliente digitar PIN, eu vou ter, né, um fluxo muito, né, específico para este caso. Tá? E aqui eu trabalho justamente da mesma forma. Poderia vir aqui, qual é a opção que eu quero? É exibir, né? Veja o artigo, escolho o artigo também, ou poderia dar uma resposta, e
no final eu vou perguntar se foi resolvido ou não. Mas aqui, como eu já tenho, né? Vou vir aqui, também copiar. Já tenho aquele fluxo de se já foi resolvido, não conseguir te ajudar. Venho e no PIN eu coloco exatamente essas etapas, tá? Então, aqui eu consigo falar para ele, pô, se eu não te ajudei com, se você digitar PIN, não te ajudei, digita conversar, que eu te direciono, e assim a gente vai, né, tendo toda aquela, né, em cima daquelas boas práticas que a gente trouxe, né, para vocês, como que com recursos prontos, né, dentro da ferramenta da Zendesk, a gente consegue criar, né, e publicar isso dentro do nosso canal. Tá? Para finalizar, antes da gente fazer os testes, se eu vier em resposta padrão, aqui dentro dessa saudação a gente não precisa utilizar, porque ela já está dentro do nosso fluxo principal, que eu também consigo colocar aqui como uma resposta inicial, e consigo trabalhar com fallback, ou seja, por mais que eu tenha criado as intenções, orientando o meu cliente, pode ser que ele me pergunte algo que eu não tenha mapeado, né? Então eu posso dar uma resposta padrão e dentro disso eu posso dar opções que ele vai poder selecionar, conversar com o agente de atendimento ou ir para o fluxo principal. Além de o bot, a inteligência artificial, trabalhar com conteúdos que você tem dentro da sua base de conhecimento e sugerindo isso para o seu cliente. Tá? Feito isso, vou publicar o meu bot dentro do meu canal WhatsApp e aí fazer aqui, mostrar para vocês como que ficou, né, este nosso, né, exemplo aqui, para que na prática vocês consigam entender exatamente como que a gente, como que tudo isso que a gente fez de forma prática reflete no seu WhatsApp ali quando o cliente entra em contato. Tá? Então vamos lá. Esse daqui é o meu número, é o número que eu acabei de plugar. Então, quando eu mando uma mensagem, o que vai acontecer? Ele vai saudar, né? E nessa saudação, a gente já tem exatamente aquele fluxo que a gente acabou de desenhar. Opa, já estou falando um pouco do nosso negócio, já estou dando aqui algumas opções bem comuns para esse cliente, que normalmente eles buscam, e também estou dando a chance dele perguntar para eu trabalhar com aquelas intenções. Se eu trabalhar aqui, ó, onde comprar, né, que é um dos casos que a gente mapeou, ele já vai me trazer um artigo, né? Então, é aquele artigo, se eu clico aqui dentro do artigo, opa, ele vai me direcionar aqui para a telinha onde eu vou ter, né, as minhas lojas, tal, certinho, que ele pode ir buscando e depois ele vai poder responder. Né? Conseguir resolver sua dúvida? Sim ou não? Sim. Né? Aí ele vai dar aquelas opções. Boa, obrigado, vai trazer uma imagenzinha, né? Putz, legal. Né? Caso precise de ajuda abaixo, digitar voltar, voltar. Aí ele vai me jogar na intenção. Então eu vou dando essa fluidez na comunicação com o meu cliente. Putz, Thiago, é um caso que ele viu aqui as perguntas, não é? Ele quer saber sobre PIN, né? O que a gente configurou? Temos uma intenção de PIN, que eu só coloquei um texto lá, veja o artigo, né? E ele também me traz. Fala, galera, após ver muitos posts aqui na comunidade, com dúvidas eu causar o PIN, resolvi criar esse artigo. Ou seja, é um conteúdo que eu tenho prático ali para fazer com que o meu cliente acesse. Pô, não resolveu? Isso daqui vai fazer com que essa mensagem, né, chegue para o cliente. Eu quero conversar e aqui sim ele vai ser transferido para uma equipe de atendimento dentro da plataforma da Zendesk. Tá? Então isso chega lá para o operador, então o bot tentou auxiliar, né? Não deu certo, mas eu não evito o contato desse meu agente com desse cliente com o meu agente, e aqui o meu
a gente vai ter todo o histórico que ele percorreu. Viu onde comprar, depois ele falou de PIN, de voltar, ou seja, ele não vai precisar repetir nada caso ele tenha falado já com o meu bot. Bom, pessoal, sei que o nosso tempo está acabando, né? E tenho ainda o sorteio do brinde para a gente fazer. Então eu encerro aqui, né, a minha apresentação, né, compartilhar um pouco da nossa experiência, né, de fazer estratégia para execução, para criação de um chatbot no WhatsApp, para que isso se torne, né, um chatbot muito com a cara da empresa de vocês, da marca de vocês, e como que a solução da Zendesk pode ajudar vocês nesse sentido. Tá? Então, eu abro aqui o espaço para dúvidas, pessoal. Não sei se estava rolando dúvidas aí, o Alan estava me ajudando, ou se vocês, né, quiserem, né, estarei aberto aí para a gente poder, né, tirar as dúvidas de vocês. Talvez todos estejam ansiosos aí, né, para o sorteio, né? O Alisson perguntou aqui, Thiago, se existe tema escuro no sistema. Tá, essa resposta eu nunca pesquisei, tá? Se existe um tema escuro na plataforma. Eu acredito que não, mas eu posso pesquisar essa informação e depois eu trago isso para vocês, tá? Inclusive, pessoal, né? Por ter todos aqui, né? Por estarmos todos aqui, vocês que ficaram até o final, eu vou compartilhar um número com vocês, que é o número do atendimento da Infocus, tá? Então, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, né, e essa dúvida aí estiver relacionada, né, ao tema que a gente abordou aqui, então eu vou compartilhar esse número com vocês, que vai ficar aberto para todos que participaram desse evento até amanhã, tá? Então, esse é o número do nosso WhatsApp da Infocus, que vocês podem iniciar ali com webinar, e isso daí já caindo para a nossa equipe, eles vão saber que veio do webinar e eles vão poder te ajudar com o tema que a gente abordou aqui. Tiago, chegaram novas perguntas aqui do Sérgio e do Félix. O Sérgio perguntou se o ideal seria ter vários bots com intenções, ao invés de apenas um bot. No caso, Sérgio, o ideal é você ter um bot com várias intenções, tá? Quando a gente fala de WhatsApp, o ideal é você ter um bot só linkado no seu canal do WhatsApp e este bot ter várias, né, intenções. E o Félix perguntou, no caso de digitação, temos que criar variações de palavras? Caso digitar abreviado ou errado? Acho que ele está querendo se referir na parte das intenções também. Nas frases de treinamento. Perfeito. Essas são frases de treinamento, tá, Félix? Então, se você tiver essas variações, o importante sim é colocar ali nas intenções. Lógico que a inteligência artificial ela vai treinando com isso. Então, todos os recursos ali que chegam, né, de perguntas, que ele vai correlacionando as palavras que você colocou na intenção, mesmo que você não tinha mapeado, a inteligência artificial ela já vai direcionando eles para a intenção, né, relacionada. Tá? E caso não seja, né, a pessoa clicando muito em não resolveu, a própria inteligência artificial vai vendo que aquela palavra digitada, aquela sugestão que ele dá não serve e ele não a exibe mais, né, em termos, né, não mapeados. Tá? Bom, acho que o Alisson mandou uma nova pergunta aqui. Ah, desculpa, você já é, Helena. Em quanto tempo, mais ou menos, essa inteligência leva para aprender isso? Tá. Não tem um tempo, né, escrito, tá, o Alisson, assim, né, também posso pesquisar se existe algo bem explícito em relação a tempo,
Tá? Muito na tentativa, né, nesse sentido que eu coloquei, quando a inteligência artificial dá uma mensagem, né, ou direciona o seu cliente para uma intenção, e dentro daquela intenção ele fala que não resolveu, né, se você clicar, se 3 pessoas clicar como não resolveu, ele já vai começar a ver que para aquele termo e aquela sugestão que ele está passando não serve, tá? Então, é muito no comportamento do que no tempo, tá? Então, é muito no comportamento do consumidor. Por isso que não tem nada muito explícito ali de tempo, tá? O Fernando colocou aqui para a gente uma outra dúvida: se o cliente já for atendido por um determinado grupo de atendimento, após interagir com o bot e optar por conversar com um agente, podemos direcioná-lo para o grupo de atendimento responsável automaticamente? Fernando, esse recurso é um recurso que está, né, a Zendesk ela possui, né, porém isso está atrelado a um complemento de inteligência artificial avançada, tá? Então não tá, né, não é por padrão dentro da suíte, tá, que a gente acabou de mostrar, mas é um complemento chamado inteligência artificial avançada, que ele faz essa triagem com base em comportamentos ou atendimentos anteriores, tá? Então isso sim, mas não dentro dessa estrutura que eu mostrei para vocês aqui no treinamento, tá? Mas existe sim esse comportamento na inteligência artificial avançada da Zendesk. Mais alguma dúvida, pessoal? Porque senão eu estou ansioso aqui para sortear esse brinde para quem está aqui também, antes que vocês saiam, né? Eu queria mostrar aqui, fazer o sorteio para vocês, é bem rápido, né? Na verdade, são 3 perguntinhas ali que a gente vai fazer num link que eu compartilho aqui com todos e a gente dá início lá para ver quem que vai ser a pessoa que mais rápido, que vai responder mais rápido e certo também, tá? Boa, eu vou responder essa pergunta aqui do Fernando também, tá? Mas enquanto isso, pessoal, se vocês quiserem acessar esse link que o Alan compartilhou e já, né, colocar o nome de vocês, acho que já vai antecipando também. Em Pools, né? Acho que se você tem a opção Pools. Isso, assim que clicar no link na parte de cima, tem ali a parte de Pools. A gente já vai iniciar aqui. Eu já mostro também para vocês aqui, para ver se todo mundo foi no lugar certinho, tá? Fernando, estou respondendo aqui, ó, com essa informação, tá? Da IA avançada. Aí você tá aqui no chat, você pode pegar, tá bom? Tem todos os detalhes ali, que é o complemento que mostra um pouco dessa triagem automática. Tá? Então eu vou clicar aqui no link e mostrar aqui para vocês, né, para que tenhamos um vencedor aí nesse nosso quiz, tá? Vai ser um quiz, né? Então ele vê tempo de resposta e também, né, quem que, né, respondeu certo, tá? Então aqui dentro de Pools você já pode colocar o seu nome, tá? Então você vem aqui, Pools, e escolhe o seu nome. Legal é colocar, tá? O nome, sobrenome e empresa, tá? Se já se inscreveram, não tem problema, tá? Depois, quem ganhar, quem for o vencedor, se puder ficar uns minutinhos no final ali para a gente pegar os dados e mandar o brinde, né? E agora com isso a gente já vai, quem, né, se inscreveu, a gente já vai dar início ali o quiz. Vão ser 3 perguntinhas com tempo e aí, né, a gente, né, o Alan fala aqui quando for dar o início.
Falta ainda algumas pessoas entrarem, por enquanto 7 pessoas colocaram o nome. E aí só um detalhe, pessoal, tem que ser ali onde o Thiago mostrou, tá? Naquela parte de pools mesmo. Clica ali em pools, coloca o nome conforme o exemplo dele e clica depois no join, para a gente começar aqui. Só mais alguns segundos. Vamos iniciar aqui. Acho que já deu tempo do pessoal se inscrever. Vou iniciar aqui o quiz. Deixa eu entrar aqui, que eu não vou ter uma participação. Vou só responder essa daqui Não no pode ficar último mostrando as segundo. respostas certas, hein, Thiago? Só pra gente ver o vencedor. Próxima pergunta. Não vou. Agora a última pergunta. Agora a gente vai revelar o vencedor. Gustavo Alves, parabéns! Parabéns, Gustavo. Fica com a gente até o final aqui, por favor. Gustavo Faltou mostrar o prêmio, né? E agora a gente vai revelar o prêmio aqui, né? Vencedor ganhou um kit Zendesk aí. A gente vai enviar para o Gustavo, né? O vencedor aí do nosso quiz. Bom, pessoal, né? Acho que é isso. Já tomei um tempinho a mais aí do que o combinado. Muito obrigado, né, pela presença de todos. Novamente, agradeço muito aí. Né, espero que vocês tenham gostado, né, e qualquer coisa estamos à disposição, né, só falar com a gente. Obrigado.